Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em Blaise Pascal. Figura complexa, é século XVII, francês. Temos fontes sobre a vida dele, ciência, religião, um monte de coisa. O desafio é tentar entender esse gênio assustador, como já chamaram ele, cheio de aparentes contradições. Vamos lá tentar montar esse quebra-cabeça. Vamos sim, é um ótimo desafio. Pascal é, assim, fascinante porque ele não cabe muito em caixinha, sabe? Ele foi um cientista, matemático, físico, pioneiro, rigoroso e, ao mesmo tempo, um pensador religioso de uma intensidade enorme, ligado ao jansenismo, né? Aquela corrente católica mais austera, focada na graça divina, predestinação. As fontes quase que pintam ele como aquela quiméria que ele mesmo usou para descrever a condição humana. Impressionante a amplitude dele desde muito cedo. As fontes falam do teorema de Pascal sobre cônicas aos 16 anos. É isso mesmo. Isso, aos 16. E assim, logo depois já estava trocando cartas com o Fermat. Daí saiu a base da teoria das probabilidades. E foi por causa de problemas de jogo, né? Do tal Chavelier de Merret. Parece até curioso para alguém tão, digamos, sério. Pois é, veio de questões de jogos de azar. Mas isso mostra como a mente dele aplicava a lógica, tipo, a tudo. Essa mesma lógica tá lá na física, naqueles experimentos sobre o vácuo no Puy de Dôme. Aquilo desafiou de frente a ideia antiga do horror vacui, sabe? O medo do vazio. Ah, sim. E também na hidrostática, o princípio de Pascal. Exato. E não podemos esquecer da Pascaline, uma das primeiras calculadoras mecânicas. Ele inventou para ajudar o pai, que era coletor de impostos. Bem prático. Então, a matemática dele não era só teoria, né? Tinha aplicação direta. Impostos, jogos, física. E essa mente tão lógica, como é que ela se voltou para a religião de forma tão intensa? As fontes falam de conversões, né? Falam de duas, na verdade. Tem uma primeira mais intelectual, assim. Aconteceu depois que o pai dele sofreu um acidente. Aí ele foi cuidado por médicos jansenistas, os irmãos Deschamps. E isso influenciou o Pascal. Entendi. E a segunda? A segunda foi a virada mesmo. A famosa Noite de Fogo. Uma experiência mística muito forte. Ele até registrou isso num papelzinho que guardava costurado na roupa, o memorial. E isso sim o levou para uma vida bem mais austera. Nossa, e isso contrastou muito com uma fase anterior dele, certo? O chamado período mondaine. O que era isso, exatamente? Foi um tempo em que ele circulava mais na sociedade parisiense, sabe? Conviveu com nobres, tipo o Duque de Rouanet. Discutia a honnêteté, aquele ideal da época, do cavalheiro culto, equilibrado, socialmente hábil. E depois da Noite de Fogo? Mudança radical, total. Essa busca pelo refinamento mundano deu lugar a um rigor quase ascético. Tem relatos até que ele usava um cinto com pregos para fazer penitência. Que mudança! E isso levanta aquela questão. Ele abandonou a ciência por causa da fé. A irmã dele, Gilberte, parece que deu a entender isso, né? É, ela deu essa impressão. Mas as fontes mostram que ele continuou ativo cientificamente, sim. Ele resolveu problemas matemáticos complexos, como o da cicloide, e fez o experimento do Puy de Dôme depois da primeira conversão. Então, talvez não seja bem o abandono, mas uma mudança radical de foco, de prioridade. Parece mais isso, né? A ciência não sumiu, mas a busca religiosa virou o centro de tudo. E é curioso ver como ele usou as habilidades dele, intelectuais e literárias, nessa nova fase. Nas letras provinciais, por exemplo, ele defendendo o jansenismo contra os jesuítas. Como foi isso? Ele usou uma ironia, uma sagacidade, um estilo super acessível. Virou um sucesso, quase panfletos populares. Uma defesa brilhante de uma doutrina que muita gente via como sombria. E isso nos leva aos Pensées, né? Que talvez seja a obra mais famosa dele, apesar de inacabada. Qual era o grande plano ali? Era um projeto enorme, uma defesa, uma apologia do cristianismo. Os fragmentos que a gente tem mostram o Pascal explorando a fundo a condição humana. De um lado, a miséria do homem sem Deus, perdido em divertissements, Divertiments? tipo distrações. Exato. Ocupações, prazeres, tudo que nos afasta de pensar na nossa finitude, na nossa ansiedade existencial.
E do outro lado, a grandeza do homem com Deus. Ele queria mostrar que a fé não era só um consolo, mas a resposta mais lógica para a nossa situação. Entendi. E a famosa aposta de Pascal. Onde ela entra nisso? É um argumento lógico para ter fé. É um argumento pragmático. Não exatamente uma prova de que Deus existe. É mais uma análise de risco, digamos. Pascal basicamente diz: você tem que apostar, não tem como ficar neutro. Se Deus existe e você aposta nele, o ganho pode ser infinito. Se não existe, você perde pouco, algo finito. Agora, se você aposta contra e ele existe, a perda é infinita. Se aposta contra e ele não existe, o ganho é finito. A conclusão dele é: racionalmente, a única aposta sensata, pensando no infinito, é apostar que Deus existe. Faz pensar. Claro que isso gerou muita discussão, né? Muita. Desde Voltaire até hoje. Mas é um argumento poderoso pela forma como ele coloca a questão. E tem aquela frase marcante: o coração tem suas razões que a própria razão desconhece. Isso quer dizer que a lógica sozinha não dá conta de tudo para ele. Exatamente. Para Pascal, o core, que não é só emoção, envolve intuição, sentimento, uma percepção mais direta. Capta certas verdades, especialmente as espirituais. Verdades que a razão lógica, discursiva, não consegue alcançar sozinha. As duas são importantes, mas o coração tem um papel-chave na fé. Fascinante. Então, no fim, Pascal parece mesmo esse equilibrista genial, não é? Entre mundos tão diferentes. Ciência e fé, lógica e intuição, a análise fria da probabilidade e a aposta total na eternidade. Sem dúvida, ele viveu e explorou tensões que continuam muito atuais para nós. Ele nos força a pensar sobre os limites da razão, sabe? E qual o lugar da fé para entender quem somos. E talvez uma reflexão final que as fontes meio que sugerem: será que essa busca incansável por certeza, seja na ciência, seja na fé, não é ela mesma uma forma daquele divertissement pascaliano, uma fuga talvez da complexidade da incerteza que faz parte de ser humano? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.